Paz, obreiros, está começando mais um Mês de Exegese. Eu sou a Sara e hoje a gente vai começar com uma reflexão, sabe? Uma das estratégias mais sutis do pecado na nossa vida é nos isolar. É aquela vozinha que diz que a gente é autossuficiente, que não precisamos de ninguém. E o problema é que essa autossuficiência ela gera uma consequência muito perigosa: a resistência à correção, à autoridade. Por isso, o nosso bate-papo de hoje vai ser em cima da aula 4 de Hamartiologia. Vamos falar sobre essa rejeição à autoridade e a importância de ter um coração, assim, ensinável. Exato. É um tema fundamental, porque o pecado ele nos torna tão cheios de nós mesmos que a gente passa a rejeitar qualquer tipo de instrução, qualquer disciplina. E é crucial fazer uma distinção aqui, que a aula aponta muito bem, entre o que é uma disciplina punitiva e o que é uma correção produtiva. Sim, porque soa pesado, né? Disciplina. Soa. Mas a Bíblia ensina que a correção, por mais que seja desconfortável na hora, ela produz um bom fruto, um fruto de justiça. A analogia que a aula usa é, assim, perfeita. É a dos pais que disciplinam os filhos por amor. Ah, essa parte é muito forte. Muito forte. A negligência na disciplina pode, e a aula usa essa expressão, criar um monstro. Pode destruir um ser humano. Então a correção é, na verdade, um ato de amor profundo para guiar a pessoa no caminho certo. E para ilustrar isso, tem o exemplo bíblico de Eli, certo? Exatamente. Eli, ele não corrigiu os filhos, Hofni e Finés, e o resultado foi uma sentença divina assim muito severa sobre eles e sobre toda a casa dele. Isso mostra a responsabilidade imensa que a liderança tem de corrigir. Não é uma opção, é um dever. Entendi. Então, a rejeição a essa correção vem desse lugar de autossuficiência. E isso nos leva a outro pilar da aula, que é a questão da honra, da submissão. Isso. Uma palavra que, vamos combinar, hoje em dia é bem controversa. Com certeza, mas a aula desenvolve a ideia de que a submissão à autoridade delegada por Deus, seja um pastor, um líder, os pais, essa submissão é, na verdade, uma proteção espiritual para nós, obreiros. Uma proteção? Como assim? É uma proteção contra nós mesmos, contra nosso próprio ego. É aqui que entra o conceito de sermos escravos de Cristo. Que é outra expressão que soa radical. E ser escravo de Cristo significa que a nossa vontade, o nosso eu quero, já não é mais soberano. A nossa vontade está submetida à vontade do Espírito Santo que habita em nós. É daí que vem aquela frase-chave da aula, que é muito impactante. O escolhido não tem mais escolha. Nossa! O escolhido não tem mais escolha. Ele deve obedecer. Ser submisso é uma entrega total. Conecto isso diretamente com a nossa cultura do protocolo de excelência. Faz todo sentido. Porque às vezes alguém pode pensar que seguir as diretrizes da liderança é uma obediência cega, mas não é. É sobre criar um ambiente de ordem, de paz, de excelência, para que o Espírito Santo possa operar e as pessoas sejam bem acolhidas. Exatamente. A ordem precede o milagre. O protocolo não limita. Ele potencializa o mover de Deus. Excelente. Agora, a aula também fala de outra consequência do pecado, que é o egocentrismo. O eu no centro de tudo. Sim, o umbigo do mundo. Exato. E como a gente combate isso na prática? A aula conecta isso com dízimos e ofertas, o que pode parecer um salto, né? Pode parecer, mas a conexão é brilhante. O dízimo e a oferta são apresentados como expressões de um coração grato e não como uma obrigação legalista. Entende? Certo. Essa prática de gratidão ela é anterior à lei de Moisés. A gente vê isso em Abel, em Abraão. Eles deram a Deus por um sentimento de reconhecimento, de gratidão pura. Então, contribuir é um ato de adoração que tira o foco de nós mesmos. Precisamente. É, como a gente chama aqui, um momento de refrigério para a alma. Isso. É um ato que declara: Deus, o Senhor, é o meu provedor. O Senhor é o centro da minha vida, não eu, não o meu dinheiro. É um antídoto poderoso para o egocentrismo. Muito bom. E aí, a aula avança para um ponto que eu acho fundamental. Ela desafia a ideia de uma igreja meio romântica, meio liberal,
que diminui o peso do pecado. Sim, essa parte é uma sacudida. A analogia do cardápio. Perfeita. O evangelho não é um cardápio onde a gente escolhe só o que agrada, né? Ah, eu quero perdão, eu quero amor, mas não quero santidade. Não quero renúncia. E qual a alternativa ao cardápio? A aula diz que o evangelho é uma bula, uma prescrição divina para a vida. Você tem que tomar tudo, seguir a receita completa. E para provar esse ponto, a aula mergulha nos ensinos de Jesus em Mateus 5, mostrando como a nova aliança, na verdade, eleva o padrão de santidade. Eleva. E muito. É um padrão altíssimo. Por exemplo, a lei dizia não matarás. Focava no ato. Certo. Jesus vai na raiz. Ele diz que se você se encolerizar contra seu irmão, você já se torna réu de juízo. O problema já está na raiva, no coração. Nossa, é outro nível de responsabilidade. Completamente. E continua. Não basta não cometer o adultério físico. Jesus diz que se você cobiçar no coração, já adulterou. A batalha é na mente, então. É na mente, na intenção. E tem mais. Sobre a nossa palavra. Ele diz, seja o seu sim, sim, e o seu não, não, sem necessidade de juramentos. A verdade tem que ser a base de tudo. É um chamado a uma integridade Absoluta. absoluta. E o ápice, para mim, é quando ele pega o mandamento ame o seu próximo e eleva para amai os vossos inimigos. Isso quebra qualquer argumento de um evangelho fácil, né? Quebra totalmente. É impossível ler Mateus 5 e continuar com uma visão superficial da fé. E essa verdade é tão profunda que nos chama uma autoanálise constante, né? Mostra o quanto a gente depende totalmente do Espírito Santo para conseguir viver nesse padrão. Exatamente esse é o ponto. O padrão é tão alto que ele nos esvazia de nós mesmos e nos força a depender dele. Que precioso. Bom, para a gente ir encerrando nosso tempo, eu queria te pedir para conduzir uma oração final por nós, obreiros. Com certeza, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, por esse ensinamento que nos confronta e nos alinha. Eu quero clamar especificamente pela vida de cada obreiro da Vida Nova Piracicaba. Dá-nos, Senhor, um coração ensinável, um coração humilde, livre de toda autossuficiência e de toda resistência à correção. Quebra em nós o orgulho, Pai. Ensina-nos a ter um espírito de gratidão profunda pela liderança que o Senhor constituiu sobre nós. Que a gente possa honrá-los e ser submisso com alegria. E que o nosso serviço em cada detalhe seja um reflexo de um coração que te ama, que é submisso e que busca santidade acima de tudo. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E antes de terminar de vez, eu queria deixar um pensamento, uma reflexão, que vem direto da aula para a nossa semana. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 16, ele fala sobre pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Fica a reflexão para a nossa semana, à luz da palavra, o que a Bíblia realmente quer dizer com isso. Que o Espírito Santo nos guie nesse estudo.